Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz, nesse mês de dezembro com repertório especial de Natal. Eu sou a Teacher Milena do inglesonline.in. Para saber mais sobre aulas particulares de inglês online comigo ou sobre os grupos de conversação online que vão acontecer em 2017, é só mandar um e-mail para mim no contato@inglesonline.in. Bom, a música de hoje é I'll Be Home for Christmas. Eu estarei em casa para o Natal. Mais uma canção que foi gravada inúmeras vezes por diversos artistas de estilos e gêneros bem diferentes. Então, deixando você totalmente à vontade para escolher a gravação que você mais gostar. E é uma música que fala sobre o desejo de estar em casa para o Natal. Lembrando que você pode baixar o PDF com todas as anotações dessa aula lá no site www.inglesonline.in e como você já sabe, a gente começa a aula pela compreensão da letra, segue para o estudo das estruturas do inglês e finaliza com a pronúncia. Vamos lá? I'll be home for Christmas. Eu estarei em casa para o Natal. You can count on me. Você pode contar comigo. Please have snow and mistletoe. Por favor, tenha neve e visco. And presents under the tree. E presentes embaixo da árvore. Christmas Eve will find me. A véspera de Natal ou a noite de Natal irá me encontrar where the love light gleams, onde a luz do amor brilha ou cintila. I'll be home for Christmas. Eu estarei em casa para o Natal. If only in my dreams. Ao menos nos meus sonhos, ou nem que seja nos meus sonhos. Então vamos lá para o estudo das estruturas do inglês. A letra começa falando I'll be home for Christmas, eu estarei em casa para o Natal. Já vimos diversas vezes essa contração I'll, que é a contração do I com o will. O will, um verbo modal, ele faz o quê? Ele modifica o próximo verbo. Então a ideia dele é jogar o próximo verbo para o futuro. O will que é super fácil de usar porque ele tem a mesma conjugação para todas as pessoas. E para quem já está num nível mais avançado, já viu que existem diversas maneiras de fazer o futuro, com going to, com will, com present continuous. Esse uso do will aqui nessa música é interessante porque soa como uma promessa. E a gente, inclusive, já viu em outra música esse uso do will como uma promessa. Então, eu estarei em casa para o Natal. I'll be home for Christmas. Já no Christmas Eve will find me, esse will não é tanto uma ideia de promessa, mas sim de uma expectativa, uma previsão de como alguma coisa irá acontecer, o que também justifica a escolha do will. A noite de Natal irá me encontrar, onde a luz do amor brilha, que é o que ele continua dizendo. Na sequência, nós temos You can count on me. Você pode contar comigo. Começando por outra revisão, que é o can, lembrando que o can é poder, quase sempre vem seguido de outro verbo, porque você pode fazer alguma coisa. Aqui no caso, you can count, você pode contar. Lembrando que o can é outro verbo que tem a mesma conjugação para todas as pessoas. You can, I can, everybody can. E não se usa o to entre o can e o outro verbo, ok? Então, se eu quiser dizer eu posso ir, I can go. Ir é go, então I can go. Ela pode vir, vir é come, então she can come. Eles podem ficar aqui. Ficar aqui, stay here. Então, they can stay here. Outra coisa interessante nessa frase é o count on me. Em português, a gente usa contar com alguém, mas em inglês, you count on someone. Então, se eu disser eu estou contando com você, I'm counting on you. E o counting muitas vezes vai ter a pronúncia reduzida para counting, ou seja, o T some e você só escuta mesmo o N. I'm counting on you. Se eu estiver contando com alguma coisa, eu posso dizer estou contando com isso. I'm counting on it. Outra expressão que se comporta da mesma forma é o depend. Em português, a gente depende de alguém ou alguma coisa, e em inglês, we depend on someone or something. Então, se eu disser eu dependo da sua ajuda, I depend on your help.
Seguindo, temos Please have snow and mistletoe. Por favor, tenha neve e visco. Visco é uma palavra que soa um pouco estranha, mas é uma planta. Muitas vezes aquelas guirlandas com as quais se enfeitam as entradas da casa são feitas com essa planta, visco. É um tipo de trepadeira. E aí existe um costume de que se um casal se encontra embaixo do visco, parados ali por algum motivo, eles devem se beijar. Então, kiss under the mistletoe. Repare nos filmes, nos seriados, que vira e mexe aparece uma cena mostrando esse costume. Seguindo, nós temos no fim da música If Only in My Dreams. E é na tradução, ao menos nos meus sonhos, ou nem que seja nos meus sonhos. Essa expressão if only, ela pode ter diversas traduções diferentes para o português que vão depender muito do contexto. Mas você pode sempre associá-la a algo que não é a realidade, é sempre diferente da realidade. Se ao menos, se apenas, até parece, quem dera. Então, por exemplo, poderíamos dizer: comprar presentes é difícil. Se ao menos eu soubesse o que comprar. Buying presents is hard. If only I knew what to buy. If only I knew. Se ao menos eu soubesse. E em termos de construção, depois do if only, se a gente for usar um verbo, esse verbo vai vir no passado. If only I knew. E na tradução, se ao menos eu soubesse. Uma outra possibilidade do if only seria como até parece ou quem dera. Por exemplo, uma situação em que uma amiga diz para outra, ela brigou com o namorado e ela diz: eu nunca mais vou ligar para ele de novo. Aí a amiga repete e fala: nunca mais vou ligar para ele de novo, até parece. Ou então, quem dera. Ela falaria: I'll never call him again, if only. Existem outras expressões também para representar essa ideia, mas o if only é uma delas. Então, reforçando essa ideia de que ele sempre está associado a uma coisa que é diferente da realidade. E vamos seguir agora para o estudo da pronúncia, lembrando que você pode baixar o PDF com todas as anotações da pronúncia, as dicas, as palavras ligadinhas, os sons que não são pronunciados, lá no www.inglesonline.in. Não deixe de pegar seu PDF que vai te ajudar muito. Então vamos lá. I'll be home for Christmas. Já vimos que esse I will, quando contraído, soa como I'll. I'll be home for Christmas. E o home, sem pronunciar o E, nada de home. A gente também já viu várias vezes esses E's em fim de palavras que não são pronunciados. You can count on me. Se você estivesse falando essa frase, você poderia falar You can count on me. Count on, o N já juntando o count com o on. Na música não acontece tanto porque, como é uma música lenta, há uma pausa. Então não há necessidade de juntar, mas você poderia falar isso se estivesse falando essa frase. You can count on me ou you can count on me. Please have snow and mistletoe. Please have, os dois sem pronunciar o E final. O D do and não é pronunciado, então a letra N já junta direto no M. And mistletoe. Mistletoe. Tá? Não se confunda com esse TLE aí. Mistletoe. And presents under the tree. Christmas Eve. Essa palavra é pronunciada Eve, que tanto pode ser véspera ou a noite da véspera de alguma coisa. Véspera de Natal ou noite de Natal, véspera do Ano Novo ou noite de Ano Novo. E a pronúncia dela é Eve. Eve. Então, Christmas Eve will find me, também junto o N do find com me direto. Where the love light gleams. Love light gleams. Cuidado com o love para não ficar love, com light para não ficar light. Então, love light gleams. I'll be home for Christmas, if only, juntinho, if only in my dreams. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de inglês com música especial de Natal. Estamos aí há 1,5 semanas do Natal, já entrando de verdade nesse espírito natalino. E por falar em espírito natalino, a gente sabe muito bem que existem coisas que o dinheiro não compra. Mas, para todas as outras, existe a caixinha de Natal da Teacher Milena. Se você quiser demonstrar
todo o seu amor pela série Aprenda Inglês com Música, que eu venho publicando semanalmente desde agosto, basta ir lá no site www.inglesonline.in. Na página do Aprenda Inglês com Música, tem um botãozinho do PayPal, onde você pode clicar para fazer a sua doação de qualquer valor e deixar o Natal da Teacher Milena mais feliz. Eu vou adorar receber a sua contribuição. Se você gostou dessa aula, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com desejos de boas festas, curtir, avaliar o podcast, deixe seu comentário, eu gosto muito de ler os comentários, eu respondo todos. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem com a última aula de inglês com música de Natal antes do Natal. Não perca! Eu sou a Teacher Milena e até lá!